Olá pessoal, vamos finalizar nosso curso de Radiologia Digital falando de radiografias computadorizada e digital. Então, os sistemas digitais podem ser computadorizado ou digital, e aí pode ser dividido em indireto e direto. Mas essa nomenclatura, esse vocabulário ainda não está bem estabelecido ou padronizado universalmente. O que acontece? Na prática, acaba que algumas pessoas classificam o sistema computadorizado como indireto, já que você tem que colocar o cassete numa leitura, e o sistema digital como um sistema digital direto, já que a imagem é obtida, é enviada no sinal do sistema de detecção, é enviada diretamente para o computador e assim gerando a imagem. Então tem essa diferença, acaba que faz sentido essa classificação como indireto e indireto, dividindo o sistema computadorizado como indireto e digital como direto. Porém, na literatura é assim que é classificado, sistema computadorizado, sistema digital, indireto e direto. E a gente vai ver o porquê que no sistema digital tem essa divisão entre indireto e direto, certo? Os sistemas, os elementos de detecção tem um tamanho variando entre 50 a 100 micrômetros, então são bem pequenininhos os pixels, mas ainda não é, claro, no mesmo nível do sistema convencional, já que é um sistema analógico, não tem uma divisão. Então, tomografia radiografia computadorizada. Então, eles utilizam um chassi semelhante ao sistema CRAN filme, no qual tem uma placa de material fluorescente fotoestimulável chamado imaging plate. E aí isso é uma das vantagens da radiografia computadorizada, que ele se assemelha muito ao sistema convencional, de maneira que a adaptação do sistema convencional para o computadorizado se torna mais simples, de maneira que você só vai ter que substituir os cassetes, o mesmo sistema da mesa e do book para a colocação dos cassetes continua o mesmo. Então esses materiais fotoestimuláveis, você cria uma imagem latente no material, e aí esse material é passado para uma leitora que faz a leitura dessa imagem latente. Esse sistema foi introduzido pela Fujifilm em 1981. Passou um tempo ainda da adaptação, só começou a ser usado mesmo clinicamente na década de 90, e depois de algumas décadas, mais 2000 e pouco, é que começou a ser mais difundido. Então nessas placas tem o sistema, o fósforo, o fluorescente, que tem uma largura aí variando entre 100 a 250 micrômetros. Então tem uma camada protetora de entrada, tem uma base, um sistema refletivo, que a radiação vai gerar de maneira que os fótons que passem voltem para estimular o material. E aí tem uma base também de metal, de chumbo geralmente, para dar mais sustentação à base, e evitar a radiação passar. Então esses materiais são, na maioria das vezes, haletos de flúor bário dopado com európio. Então, de maneira que o bário, o flúor, e tem mais um elemento que pode ser o bromo, cloro ou iodo, e o európio é o que é o sistema ativador, que vai estabelecer níveis energéticos de maneira a aprisionar os elétrons e formar aquela imagem latente. Então a imagem latente é formada pelos elétrons, que são gerados pela ionização da radiação ionizante, que são aprisionados em níveis energéticos, e quando você estimula com luz, com fótons, esses elétrons que são aprisionados decaem e emitem luz, referente à diferença de nível energético entre eles. Então esses materiais fotoestimuláveis, ele tem uma estrutura cristalina, de maneira que facilite, que diminua os fatores de espalhamento da radiação. Então eles têm como se fossem cristas, uma cadeia cristalina, de maneira que fica semelhante a uma grade. Isso diminui o fator de espalhamento e melhora a resolução da imagem.
Então como é que acontece, né? Você expõe o cassete, né? Como eu falei, é semelhante a um sistema Cranfilme, só que o material é essa placa aqui branquinha, né? De material fosforescente, né? E a imagem latente fica, né, em torno de 8 horas, né? Então fica um tempo, algumas horas, mas se você for deixar para um outro dia, você já vai perder toda a informação, até de um turno para outro. A gente vai ver lá em dosimetria, né, que existem materiais que têm o mesmo comportamento, né, são os dosímetros OSLs, né, que são materiais luminescentes fotoestimuláveis também. A diferença é que eles mantêm a informação por muitos dias, né, por meses, né, é usado como dosímetro pessoal, então pode durar até mais de um mês a informação. A diferença aqui desses sistemas de imagem, né, então é o mesmo tipo de material, mas com aplicação ele tem características diferentes. A gente vai ver mais com calma isso lá na aula de dosímetros. Okay? Então essa placa você, né, ela até no cassete você expõe ela, né, faz a imagem, exposição, e aí você coloca ela na leitura e ela vai emitir um laser de infravermelho e fazer a incidência em cada ponto da placa, de maneira que cada ponto vai emitir uma luz, né, na faixa do visível de azul. E aí tem uma fotomultiplicadora, a gente vai ver isso lá nas aulas de detecção de cintiladores, e ele transforma, né, a luz em sinal elétrico e aí vai gerar a imagem, né? Então, ou seja, ele vai gerar a imagem proporcional à quantidade de luz em cada ponto, né, que essa luz proporcional é proporcional à dose, né, a quantidade de radiação que passou em cada ponto. Então ele vai gerar uma imagem passando, né, o laser em cada ponto, e cada ponto vai emitir uma luz proporcional à radiação que foi depositada aqui, e vai gerar a imagem. Depois que gerou a imagem, ele vai incidir uma luz intensa, né, de luz visível na faixa da branca, de maneira a limpar essa placa, de maneira a tirar, desaprisionizar todos os elétrons que estavam lá, porque você mesmo com essa leitura pode ser que muitos elétrons ainda ficam aprisionados, e aí você usa esse sistema para apagar a placa e aí você poder usar novamente para gerar outras imagens. Aqui tem outra imagem, né, mostrando como é o sistema, né? Então tem um laser que controla, tem um sistema de controle de intensidade, um filtro, né, de maneira que tem uma frequência específica que é utilizada, né, um espelho de maneira que ele vai escanear cada linha da placa. Então você vai de linha em linha e a placa corre longitudinalmente, né? Então você vai correndo de linha em linha e cada ponto vai emitir uma luz que passa por um outro filtro, né, antes da fotomultiplicadora, de maneira a evitar que fótons que são espalhados aqui na placa sejam captados, né? Então é uma frequência específica que incide na placa e uma frequência específica que é utilizada para fazer a leitura. Então existe todo um controle com relação ao fóton que é usado para estimular a placa e o fóton qual é a frequência que é utilizada para avaliar a informação que está contida nela. Então o laser é na faixa do infravermelho e a luz que é emitida pela placa é na faixa da luz visível, né, da cor azul, né? Então aqui tem outro esqueminha mais real aqui de como que acontece, né? Aqui um esqueminha, né, a placa vem por um sistema de rolo disso e aí a placa vai correndo e vai fazendo leitura, né? Um sistema parecido com esse aqui. Então aqui estão os chassis, né, muito parecido também como eu falei, sistema padronizado. Geralmente eles têm uma marcação de código de barra para fazer a identificação, e aí você acopla, né, na leitora, faz nessa abertura aqui, você encaixa o chassi e ele vai abrir o chassi e vai puxar a placa, e aí o próprio sistema passa a informação para o computador e aí você pode fazer a manipulação da imagem, né? E aí ele vai entregar depois o chassi limpo que você pode usar para fazer outra imagem. Já nos sistemas digitais, né, no caso dos indiretos, eles são chamados assim porque utilizam uma camada de cintilador, né, que transforma o raio-x em luz visível
E aí sim existe um sistema de detecção que faz a leitura dessa luz visível em sinal elétrico para gerar a imagem. Esses cintiladores podem ser de iodeto de césio dopado com tálio ou oxsulfito de gadolínio. Os sistemas que fazem a leitura da luz visível pode ser o dispositivo de carga acoplada, o CCD, que é muito utilizado nas câmeras digitais. Nesse caso aqui tem a placa, o cintilador, e são utilizadas fibras ópticas para canalizar a luz que é emitida pelo cintilador diretamente para o CCD. Já no caso do segundo tipo de detector, são utilizados fotodiodos, geralmente silício amorfo, com um transitor de filme fino, o TFT, que utiliza também capacitores de armazenamento e eletrônica associada. Capacitores são como se fossem baterias, ele carrega uma determinada quantidade de carga e pode ser descarregado livremente. Então esse transitor é que faz esse gatilho, esse interruptor entre carregar o capacitor e descarregá-lo. Então tem uma camada do cintilador que transforma o raio-x em luz, são geradas cargas nesse silício amorfo, e essa carga que é gerada é armazenada no capacitor. E aí esse transitor é que faz, quando for a hora certa, você tem um determinado depois da exposição, aí você descarrega esses capacitores para fazer a leitura proporcional do sinal que foi gerado naquela unidade. Então, resumindo aí os sistemas indiretos, ambos utilizam cintiladores. A gente vai ver com mais detalhes o que são cintiladores em dosimetria. E aí pode ser um CCD, que transforma essa luz em sinal elétrico, ou um conjunto do fotodiodo com transitor do filme fino, que faz a conversão também de luz em sinal elétrico. E aí vem o sistema que converte sinal elétrico em sinal digital, e aí por assim vai para a leitura do computador. Nos sistemas diretos é chamado assim porque faz a conversão direta do raio-x em sinal elétrico. Essa é a diferença entre essa divisão indireta e direta, é o uso ou não dos cintiladores para transformar o raio-x em luz. No sistema direto, o raio-x já é gerado, utilizado para fazer a conversão para carga. Então o raio-x gera ionizações no material fotocondutor, e aí essa carga gerada semelhante ao sistema indireto com fotodiodo é carregado os capacitores, que usa também o transitor de filme fino, que faz esse gatilho, esse interruptor, descarregar os capacitores na hora depois da exposição, certo? Então ele tem um eletrodo superior, de entrada do raio-x, e tem vários elementos de eletrodos inferiores, que vai fazer a separação entre os detectores, entre os pixels. Então o sistema de radiografia digital direta, tem o principal componente é o fotocondutor, que geralmente é de material de selênio amorfo. O indireto pode ser o silício amorfo, e no caso do direto é o selênio amorfo, certo? Só tem uma diferença aqui na sigla de um I para o R, que tem a função de converter os raios-x diretamente para carga elétrica. Então esse é um tipo de placa, para flat panel, como é conhecido em inglês, que é a placa que faz a conversão, a captação do raio-x para gerar a imagem. Então ele tem um cabo que é ligado à placa, que se liga na outra ponta ao computador. Então o sinal é enviado diretamente para o computador, tornando o processo de aquisição mais rápido, e também possibilita você fazer um controle automático de exposição. Então ele pode parar a exposição a chegar a um determinado nível. É possível fazer também controle automático de exposição com sistemas computadorizados, mas você tem que utilizar um detector externo, como é utilizado no sistema de mamografia. Um detalhe é o fator de preenchimento, tanto por CR como por DR. Então existe uma parte do elemento de detecção que é utilizada por sistema eletrônico, ele não é totalmente sensível. Então existe uma área
pixel que não é sensível à radiação. Ele é o elemento da eletrônica do sistema, certo? Então existe um fator de preenchimento que é dado pela área sensível do pixel, né, que é a área realmente de detecção, dividido pela área total, certo? Então existe uma determinada porcentagem de preenchimento, o que faz com que seja necessário utilizar mais fótons para gerar uma determinada quantidade de sinal, certo? Então isso é uma desvantagem, né? Uma das características negativas dos sistemas digitais, que é essa questão de não usar totalmente o espaço do pixel como volume sensível, né, como área sensível. E isso vai variar de sistema para sistema, né? A evolução é que cada vez esse fator de preenchimento chegue próximo de 100%, mas sempre vai ter uma areazinha que vai ser utilizada para a eletrônica. Então os sistemas, né, de leitura da imagem tem várias ferramentas, como a gente viu anteriormente, né, que faz com que você seja capaz de fazer o pós-processamento da imagem. Então, às vezes a imagem está com um contraste baixo, você pode ajustar, né, o contraste para um alto contraste ou baixo contraste, dependendo do que você está interessado na imagem. E às vezes você pode até realçar os detalhes dele, né, as bordas, de maneira a ficar mais evidente alguns detalhes. Também é possível fazer análise, né, como a gente viu nas aulas de análise da imagem. Tem algumas ferramentas específicas para fazer controle de qualidade em determinados sistemas, que facilita, né, o controle de qualidade do sistema. Também é possível fazer algumas medidas, né, a gente viu também essas ferramentas na análise de imagem, que já vem embutida aí no sistema, né? Então, você começou a utilizar um tipo de sistema desse, você tem que ir se familiarizando com as ferramentas de maneira a saber qual é o que ele é capaz, né? De que tipo de informações ele pode obter e facilitar aí o diagnóstico. Em relação à dose, né, a dosimetria desses sistemas, a maioria dos sistemas modernos, né, os mais recentes, fornece efetivamente uma redução substancial da dose, né, em comparação ao sistema convencional tela-filme. Alguns sistemas, né, de DR fornecem até uma redução de 25% da dose em relação ao convencional. Porém, como há uma variação de tecnologias, né, já essa tecnologia começou nos anos 80, 90, então existe uma evolução aí na tecnologia que faz que os primeiros sistemas não sejam tão eficientes como o sistema convencional, e aí tenha e alguns, além disso, tem algumas características do sistema, né, como o fator de preenchimento, a eletrônica, a eficiência do detector, faz com que às vezes tenha um aumento da dose, né? Então os mais recentes traz um benefício, né, em relação à diminuição da dose com uma melhora da eletrônica, a eficiência dos detectores, mas inicialmente pode haver alguns casos que aconteça o contrário, que há um aumento, né, da dose, principalmente se você estiver comparando com sistemas com filmes mais rápidos, né, equipamentos mais modernos, leitoras, processadores mais modernos também, certo? Então tem que avaliar quais são os sistemas que você está comparando, de maneira a ser avaliar se realmente há um aumento da dose pela o sistema em si ou pela característica do sistema digital que você está considerando. Além disso, a manipulação, né, o pós-processamento da imagem pode mascarar doses excessivas ou até diminuir a qualidade se você não souber o que está fazendo, né, se você está tentando melhorar e às vezes está perdendo informação e diminuindo a qualidade da imagem. Então às vezes a imagem vem muito escura, você vai lá e ajeita, mas na verdade você está dando uma dose maior do que seria necessário para obter uma qualidade para obter uma mesma qualidade. Então aqui tem um exemplo, né? A gente vai aumentando a dose no convencional e vai escurecendo o filme, né? Já no digital você aumenta a dose, depois de ajustar o brilho e contraste, é como se fosse a mesma imagem. Claro que vai ter uma melhora, né, na questão do sinal e do ruído, mas de maneira geral, né, às vezes é necessário pouca dose para obter uma qualidade equivalente entre as imagens, né, mesmo que você vá aumentando a dose. A gente vai ver mais disso mais na frente. Então, para ter um feedback, né, uma informação
da quantidade de dose que foi utilizada para obter a imagem, os fabricantes desenvolveram uma informação que é chamado índice de exposição, né, Exposure Index, que ele vai dar uma estimativa da real dose que foi utilizada para gerar a imagem. Contudo, essa informação é derivada do sinal da própria imagem, ou seja, da quantidade de radiação que chegou no detector, e não o que foi absorvido pelo paciente. Então existe uma convenção, né, eles fazem um sistema de convenção de maneira que faça uma relação entre o que chegou na imagem com o que ficou no paciente. Então não é uma representação equivalente, né, exata entre a dose de entrada na pele, ou seja, não é uma dose exatamente que chegou no paciente, é uma estimativa do quanto de dose você utilizou para gerar aquela imagem. Então é um índice que mostra a você quanto de radiação você utilizou para gerar a imagem, mas não é exatamente uma dose que foi do paciente. Mas isso ajuda você a estabelecer critérios, né, de otimização de aquisição, principalmente no caso de sistemas computadorizados, já que o sistema é indireto, né? Você vai gerar uma imagem latente e depois passar para leitura. Então você não tem uma informação direta de quanto você chegou de informação de radiação. Já no sistema digital direto, você pode até inclusive parar, né, a exposição até chegar a um determinado nível utilizando sistemas de exposição automática, né? Então esses índices de exposição é muito utilizado, principalmente é um maior indicativo a ser utilizado nos sistemas computadorizados. Então a definição matemática e a calibração do índice de exposição é diferente para cada fabricante, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, Fuji, Kodak, Philips, cada um utiliza até um nome diferente, né? Às vezes o mesmo, né, índice de exposição, mas alguns até mudam o nome, muda como é que é a escala, né, a matemática, a dependência, e a calibração é diferente, né? Então não existe ainda uma padronização, né, com relação a como estabelecer esses índices de exposição, que acaba tornando difícil a comparação entre os sistemas, qual é o mais eficiente ou não. Então quando você está em contato com um tipo de sistema assim, você tem que saber como é que é utilizado a calibração, de maneira a você conseguir avaliar se esse sistema realmente está lhe oferecendo uma informação fidedigna, né? Inclusive quando você fazer os testes de aceito do equipamento. A gente vai ver isso no próximo semestre em controle de qualidade. Então a gente tem aqui outro exemplo, né, da escala, como é utilizado nos diferentes fabricantes, né? Aqui é um nível de dose de 1,25 microgray até 10 micrograys. Então diferentes fabricantes vão usar escalas diferentes, né? Então isso torna confusa a comparação, mas você sabendo do seu sistema, você já consegue, né, avaliar o quanto está variando ali de dose na aquisição das imagens, e assim conseguir otimizar, mas torna difícil a comparação entre os sistemas de diferentes fabricantes. Aqui tem um dos trabalhos, né, do Lewis e Hoff, 2010, comparando o sistema computadorizado com o analógico, né? Então a gente pode ver aqui que no aumento do MAS, né, mesmo KVP, e o MAS de 2 para 4. Então em relação ao sinal no analógico, para 2 MAS foi 15, e para o CR 35. Aumentando para 4 MAS, o sinal se tornou constante, né, os dois aqui, ó, a relação foi igual praticamente. Já o contraste foi de 0,10 no analógico para 24, enquanto que o CR foi de 23 para 27, ou seja, houve uma melhora no analógico, mas o CR foi praticamente constante. Mesma coisa aqui no outro contraste, né, aqui o do acrílico e o alumínio. No alumínio foi de 0,09 para 0,19, enquanto que no CR foi de 0,19 para 0,21. Novamente o analógico melhorou, mas o CR tornou-se constante. O ruído de 12 para 8 e de 11 para 13, né? Aqui teve uma piora, mas no ruído em relação ao alumínio, de 12 para 9, de 12 para 12. Então veja que, apesar de tornar uma melhora no sistema analógico, houve quase que manteve a mesma qualidade no sistema CR. Então
não é necessário você aumentar, né, o MAS para melhorar a qualidade nos sistemas digitais. Então, o que é recomendado na prática é você manter o KVP igual ou menor e até diminuir o MAS em relação ao sistema convencional. Né? Então, a otimização é diferente. Né? Às vezes, alguns profissionais vêm dizer que o sistema digital aumenta a dose, mas porque estão comparando com o mesmo sistema, com o mesmo parâmetro, né? Mas a eficiência de detecção dos sistemas digitais são melhores. Então, às vezes você obtém a mesma qualidade diminuindo o MAS. Então, você tem que comparar com relação à qualidade da imagem e não em relação aos parâmetros, né? Então, é necessário uma comparação correta, é você utilizar fantomas, né, e utilizar determinados parâmetros de qualidade da imagem, como a gente viu, contraste, ruído, entre outros, para realmente ter uma estimativa dessa relação entre a qualidade da imagem e o nível de dose. No caso de exames pediátricos, os autores recomendam utilizar uma filtragem adicional, né, de maneira que você vai reduzir ainda mais os fótons de baixa energia. O nível se o nível de ruído for visível no sistema CR é porque você utilizou, né, tá muito abaixo do nível apropriado da técnica, né? Então, se o ruído está visível numa imagem CR, né, de maneira a aparecer granulada a imagem, é porque você já está num nível de baixa exposição a ponto de perder informação para diagnóstico. Então, é bom estar atento em relação a isso, né, em relação à qualidade da imagem, de não deixar ela granulada. Em relação a CR, DR, o DR, né, tem uma maior eficiência, né, principalmente os sistemas mais novos, né, chegando a ter 2 a 3 vezes mais eficiência do que o sistema CR. Né? Então isso tem uma redução equivalente, né, uma redução de 2 a 3 vezes, né, ou seja, você pode obter a mesma qualidade de imagem no DR e CR com a menor dose. Você pode obter a mesma qualidade das duas imagens usando uma dose menor no DR, né? Ou seja, ou utilizar a mesma dose e obter uma qualidade melhor no DR. Então, é outra vantagem, né, do sistema DR de radiologia digital. Torna a aquisição mais rápida, né, ele já vai diretamente para o computador e ainda tem o sistema de maior eficiência.